Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje ouvimos a sequência do Evangelho que ouvimos no último domingo. E diante do Evangelho que ouvimos antes, vemos a incredulidade daquele povo, a incredulidade dos conterrâneos de Nosso Senhor, aqueles habitantes de Nazaré, a incredulidade deles que viam o Senhor e não acreditavam quem Ele era, porque conheciam Ele quando era pequeno, porque conheceram Nosso Senhor diante daquilo, da sua família, da sua condição, e o rejeitaram. Rejeitaram porque ele era um carpinteiro, rejeitaram porque ele não era um grande do povo, não era alguém que tinha uma estima, uma profissão grandiosa. Podemos também, diante do contexto do Evangelho como um todo, expandir isso e ver que Nosso Senhor também foi rejeitado por todo o povo de Israel, numa sequência do mesmo motivo, pois aquela rejeição do povo de Nazaré é quase que uma prefiguração, quase uma prefiguração daquilo que aconteceria depois com o próprio povo de Israel, que o rejeitou porque ele era galileu, porque ele não era do centro, ele era de uma região pobre, uma região que ninguém ligava. Então rejeitaram. E desse sentido vemos que a grandeza daqueles que têm alguma estima, daqueles que têm algo a mais, eles o fazem por se sentir grandes, por acharem que são muita coisa, e isso atrapalha a visão, isso os cega. Mas hoje o Evangelho que ouvimos tem um sentido diferente. Nosso Senhor se mostra àqueles que são pequenos. Nosso Senhor chama a todos, e aqueles que o atraem em primeiro lugar são aqueles que são pequenos. Pois quem eram Pedro, André, Tiago, João? Eram meros pescadores que estavam ali na Galiléia, em Cafarnaum, que pescavam. Mas o que era um pescador? Não era alguém de grande estirpe, de grande nobreza, que tinha muito dinheiro, que era um grande empresário. Não, eram pescadores. Quem era Simão? Um mero zelota, um galileu que buscava a libertação do seu povo e por isso criava muitas confusões. Tinham brigas, guerras internas, discussões, e muitos acabavam presos. Quem era Tiago? Um galileu que era parente do Senhor, que não tinha grande coisa. Quem era Mateus? Um mero publicano que era desprezado inclusive pelo seu próprio povo, o qual seu próprio povo não queria perto, rejeitava-o. Isso vemos, por exemplo, quando São Mateus apresenta em seu evangelho como foi essa sua relação, esse seu chamado, como os outros viam Nosso Senhor sentado à mesa de sua casa, como de certa forma desprezaram o próprio Senhor. Pois bem, a estes pequenos Nosso Senhor chama, a estes pequenos Nosso Senhor quer perto, a estes pequenos Nosso Senhor convida para seguirem e anunciar. O mesmo acontece, por exemplo, com Amós, que também era pequeno. Não era um profeta, alguém da corte, alguém que anunciava, um filho de grande estirpe de um profeta ou de alguém da corte. Era um mero pastor que cultivava sicômoros. Ele mesmo diz, mas Nosso Senhor o chama. Nosso Senhor o chama para anunciar a sua palavra. Ele sabe, é claro, que era mero discípulo, é um mero servo do Senhor, pois na escola do Senhor devemos entender que sempre seremos discípulos. Nunca seremos mestres, nunca teremos... Não, nós o seguimos. Existe esse diferencial. É ele o mestre, sempre.
Mas nós, como discípulos, devemos imitá-lo, devemos anunciá-lo, devemos ir. E qual o diferencial destes pequenos que abraçam o Senhor para tantos grandes que o rejeitam? O crer. Eles creem. Os apóstolos creem. Amós crê na palavra que o chama, crê naquele que o convida a estar com ele, ser próximo. E por isso tem um diferencial. Porque por eles crerem, eles não têm medo. Eles não ficam à margem do e agora o que será? Não. Eles vão. É claro que por vezes também vacilam. Vemos, por exemplo, algumas semanas, nosso Senhor provando-os diante da tempestade, mas nosso Senhor confia a eles algo e eles vão anunciar, são intrépidos e vão. E por isso, quando São Beda comenta essa passagem, ele pega essa parte do nosso Senhor que dá o poder e mostra que existe um diferencial. Existe um diferencial daquele que o dá, o delega, o entrega e aquele que o recebe. Pois, ao dar, nosso Senhor o faz como Senhor, o faz como Mestre, é aquele que tem e o pode dar. Mas aqueles que recebem, os discípulos, os apóstolos, aquele Amós, quando recebe, sabe da sua pequenez, sabe que não é nada, sabe que é um mero miserável, mas vão, anunciam e mostram diante do seu anúncio o que são, reconhecem a sua pequenez e que por si nada podem, e por isso dizem, como vemos, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, em nome do Senhor Jesus, ser curado, levanta-te, anda, você pode, em nome dele, porque é ele que o faz. E assim vemos isso acontecer, porque diante desse ato de fé, diante do fato de crerem quem é o Senhor, o que ele pode fazer e do poder que ele nos confia. Mas nosso Senhor não chama somente a Pedro, Tiago, João, Simão, Mateus, os apóstolos, os profetas. Nosso Senhor chama a todos os fiéis, para que verdadeiramente abracem, para que verdadeiramente o reconheçam, para que verdadeiramente tenham este ímpeto de ir e anunciar. Nosso Senhor chama a outros pequenos, por exemplo, o cego Bartimeu, um cego rejeitado que estava ali nas portas de Jerusalém, mas é o único a quem o nosso Senhor se detém, que nosso Senhor para, que nosso Senhor chama ele. E vemos a sua fé diante do despojar-se de tudo para ir a ele, para segui-lo, pois sabia que ele o podia fazer. Mas nosso Senhor também chama a grandes, por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia. Ele o chama e eles depois abraçam. Vemos, por exemplo, como José de Arimateia recolhe o corpo de nosso Senhor e leva para um túmulo dele que estava ali próximo. Como Nicodemos busca defendê-lo em meio àqueles que querem crucificá-lo, que querem acusá-lo, mostra que aquilo não é justo e é rejeitado, de certa forma, chamam-lhe a atenção, mas eles abraçam, eles aceitam esse convite. Nosso Senhor chama a todos, chamam também a mim, a você, chamam também a cada um de nós, chamam crianças, jovens, adultos, idosos, chamam empresários, atletas, jogadores de futebol, outros empregados, pessoas mais humildes, chamam políticos, professores, repórteres, chamam a todos, para que, em primeiro lugar, saibam quem são,
não quem são somente diante da sociedade e do mundo, mas quem são diante dele. Reconheçam a sua pequenez, saibam que não são nada, mas ao contrário, que devem estar com o Senhor, que devem buscá-lo. E este reconhecimento, vemos também na segunda leitura, São Paulo nos anunciar, pois se ele nos chama, é para que também reconheçamos, diante da nossa pequenez, que somos chamados a ser filhos. Filhos no Filho, filho em nosso Senhor Jesus Cristo, unidos a Ele. E se somos filhos, devemos ser como o nosso Pai nos chama, e se somos chamados à santidade, devemos então ser santo como Ele é santo. Diz São Paulo que somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E assim, sendo santos, buscando imitá-lo, verdadeiramente anunciá-lo com palavras e com a nossa vida. Anunciá-lo diante dos nossos atos, aonde quer que estejamos, dentro ou fora de casa, no trabalho, na rua. Se somos pais, sermos pais, mães, verdadeiramente que eduquem seus filhos, que são verdadeiramente, estão ali, são presentes, mas que cobram. Ser presente, mas também cobrar, não passar somente sempre a mão na cabeça, mas ao contrário, exigir, querer que dê mais, pois isso mostra este apreço que se tem pelo próprio filho. Somos filhos, verdadeiramente respeitar os nossos pais, estar ali com eles, buscar conviver, buscar aprender, sermos próximos. Se estudamos, sermos dedicados aos nossos estudos, estarmos ali, nos dedicarmos, prestarmos atenção na aula, buscarmos pegar, revisar as matérias, buscarmos verdadeiramente estar ali querendo aprender. Se trabalhamos, dedicarmos-nos aos nossos trabalhos, aos nossos afazeres, seja na loja, atendendo o cliente, ou diante das burocracias, nos escritórios, em meio a tantos papéis, buscarmos fazer as coisas da melhor forma, não por causa do outro, mas que é por Deus. Assim anunciamos o Senhor. Sermos honestos, dedicados, pacientes, perseverantes, verdadeiramente respondermos e correspondermos a Ele aquilo que Ele nos chama a ser. Por exemplo, um pai de família. Quanto um pai de família, por vezes, não se despoja e não deve se dedicar. Por exemplo, nosso Senhor, quando nos chama a anunciar, Ele nos chama a também sabermos nos despojar. Pede que não levemos nada a não ser um cajado. E Santo Agostinho comenta que este cajado é o sinal da autoridade. Diferente de Mateus e Lucas, São Marcos, no seu Evangelho, não coloca o nada, nem mesmo um cajado, mas ao contrário, somente um cajado. Santo Agostinho explica que não há contradição, pois o cajado não seria algo em quem se apoiar, mas a autoridade que o Senhor dá. E esta autoridade é dada a um pai de família que deve corresponder a ela, deve se despojar, sim, pois não é um mero solteirão, alguém que pode fazer o que der na telha, a sua própria vontade, sair, não fazer mais nada, mas ao contrário, deve se dedicar, deve estar ali, ser um bom pai de família, cuidar dos seus filhos, ser um bom marido, um bom esposo, deve buscar estar ali, trabalhar, sustentar a casa, se dividir entre o trabalho e entre estar presente. E esta é a sua autoridade, exercê-la verdadeiramente, ter presença. Do mesmo modo, alguém que é religioso deve se despojar de tantas coisas, não pode viver como um solteirão, ao contrário, terá que se despojar, terá que obedecer a ordem, viver na vida fraterna, ter esta proximidade, este despojamento das suas vontades para ser entregue inteiramente ao Senhor e aquilo que sua congregação lhe pedir. Alguém, por exemplo, que é chamado à vocação sacerdotal, se despojar
deixar tantas e tantas coisas para se unir à igreja, estar ali dedicado à oração, ao ensino dos seus fiéis, à administração dos sacramentos, à organização daquele povo que lhe foi confiado, gerir uma paróquia e tantas outras coisas. Recordo-me um pouco da minha vocação, de como foi o meu chamado, e antes de ingressar no seminário, eu estudava na faculdade, tinha sonhos, tinha projetos, ambições do que eu queria fazer, estava próximo de terminar e estava ali já pensando no mestrado, doutorado, fazer isso e aquilo, cursos. Mas Nosso Senhor me inquietou, me chamou a um ponto de eu ver que tudo aquilo era nada. E por isso deixei tudo, deixei planos, projetos, aquilo que eu queria, deixei tantas e tantas coisas para abraçar aquilo que o Senhor me chamava, pois isso verdadeiramente é o que me faz feliz. E vejo hoje a realização, o cêntuplo que o Senhor me dá, já agora, o hoje. Assim é Nosso Senhor, Ele nos chama, nos dá muito mais do que poderíamos ter, nos faz verdadeiramente entendermos o que é a felicidade. Mas para isso é preciso coragem, coragem de saber o que somos, o nosso nada, e ao mesmo tempo nos compreender como filhos de Deus, que devemos buscá-lo, que devemos ouvi-lo, que devemos responder e corresponder ao seu chamado, e para isso nos despojar. É sempre esse sentido de mortificação, de deixar as coisas para nos unir verdadeiramente ao Senhor. Nada levar, senão aquilo que é o essencial, o nosso coração disponível, para que possamos anunciar a Ele, pois não somos nós que fazemos, mas é Ele quem o faz. Nós somos meros instrumentos. E aquela que melhor compreendeu em toda a história o que era instrumento, aquilo que o Senhor lhe pedia, que o Senhor lhe chamava, é a Virgem Santíssima. Ela sabia perfeitamente o que era, pois ela mesmo diz: eis aqui a escrava do Senhor. E ela soube responder e corresponder à vontade dele. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que ela nos ensine verdadeiramente a ouvir a voz dele que nos chama, a responder e corresponder ao seu chamado, verdadeiramente sabermos ir, nos despojar e ir para anunciá-lo, para que, como os apóstolos e ela, possamos verdadeiramente levar a Cristo ao próximo, diante das nossas palavras e diante da nossa vida, diante do nosso modo de agir. Que ela nos ensine, assim, a fazê-lo, para que possamos verdadeiramente apontar a Cristo como ela o fez, para que possamos verdadeiramente nos unir a Ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.